Mãe, você acha que existe alguém que nunca teve medo de errar? Acho que não. Talvez a diferença esteja em quem decide seguir em frente mesmo com medo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Psicologia. Um espaço para conversar sobre a vida, as emoções e o comportamento humano, sempre com um olhar acolhedor. Então, vamos tomar um café? Bem-vindo ao Café e Psicologia. Hoje queremos conversar sobre algo que, em algum momento da vida, todos nós sentimos: o medo de errar. Talvez ele apareça em momentos como antes de uma prova, antes de uma entrevista de emprego, antes de começar um relacionamento, antes de iniciar um novo trabalho ou até antes de tomar uma decisão importante. E muitas vezes nem percebemos o quanto esse medo influencia as nossas escolhas. Porque o medo de errar não impede apenas que cometamos erros. Às vezes, ele nos impede até mesmo de tentar. Errar faz parte da condição humana. Mesmo assim, muitos de nós crescemos acreditando que errar é sinal de incapacidade, fraqueza ou fracasso. Isso faz com que cada erro pareça muito maior do que realmente é. Quando pensamos dessa forma, começamos a evitar situações novas, adiamos sonhos, esperamos o momento perfeito, esperamos ter certeza absoluta, mas esse momento quase nunca chega. Enquanto esperamos, a vida continua acontecendo e algumas oportunidades passam, justamente porque tivemos medo de dar o primeiro passo. Existe algo curioso nisso tudo. Quando uma criança está aprendendo a andar, ninguém espera que ela acerte de primeira. Ela cai, levanta, tenta novamente e todos comemoram cada pequeno avanço. Mas conforme crescemos, muitas vezes passamos a acreditar que deveríamos acertar tudo logo na primeira tentativa. Talvez isso aconteça porque ao longo da vida, muitas pessoas aprendem a associar o erro à vergonha, à crítica ou ao medo de decepcionar alguém. Nem sempre percebemos isso, mas aos poucos o erro deixa de ser apenas uma experiência de aprendizado e passa a parecer uma ameaça. E quanto maior esse medo, maior a chance de ficarmos paralisados. Curiosamente, é justamente nos erros que costumamos aprender algumas das lições mais importantes da vida. Eles nos mostram caminhos diferentes, nos ensinam humildade, fortalecem nossa capacidade de recomeçar e nos lembram que crescer também faz parte do processo. Talvez o problema nunca tenha sido errar. Talvez o problema seja acreditar que um erro define quem nós somos. Mas ele não define, ele mostra apenas que ainda estamos aprendendo. Mãe, você lembra de alguma situação em que teve muito medo de errar? Lembro de várias. Algumas decisões me tiraram sono. Mas olhando para trás, percebo que muitos dos caminhos mais importantes da minha vida começaram justamente quando aceitei que não teria todas as respostas. Aprendi fazendo, aprendi tentando e aprendi errando. Também penso assim. Às vezes, acreditamos que precisamos estar completamente preparados para começar. Mas quando olhamos para trás, percebemos que crescemos justamente durante o caminho. Se tivéssemos esperado o momento perfeito, por exemplo, talvez o café com psicologia nem existisse. Verdade. E continuamos aqui aprendendo, porque crescer também significa aceitar que ainda estamos em construção. E agora queremos deixar uma pergunta para acompanhar o seu café. Existe alguma decisão que você vem adiando apenas porque tem medo de errar? E se esse medo desaparecesse por um instante? Qual seria o primeiro passo que você daria hoje?
Talvez coragem não seja a ausência do medo. Talvez coragem seja escolher caminhar, mesmo quando ele está presente. O medo não é nosso inimigo. Ele faz parte da experiência humana e, em muitos momentos, ele nos protege, nos convida a refletir e até nos ajuda a agir com mais cuidado. O desafio é não permitir que ele nos paralise, porque quando o medo decide tudo por nós, acabamos deixando de viver experiências que poderiam transformar a nossa história. Coragem também é reconhecer os nossos limites, mas é reconhecer ao mesmo tempo o nosso potencial. É entender que podemos sentir medo e ainda assim dar o primeiro passo. Esperamos que essa conversa tenha feito companhia para você. Se este episódio fez sentido, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Muito obrigada pela companhia. Que a sua semana seja cheia de coragem para dar pequenos passos, mesmo quando o medo aparecer. Nos encontramos no próximo Café com Psicologia.